Amém, né, irmãos? Vamos começar a lição desta manhã. Nós estamos neste trimestre estudando os dons, estudamos os dons espirituais, que eram 9, e a partir da lição de número 6, nós começamos a estudar os dons denominados de dons ministeriais, que são 5. Nós já vimos 3 desses dons, que foi o dom de apóstolo, o dom ministerial de profeta e o dom ministerial de evangelista. Hoje nós vamos estudar o 4º, que é o dom ministerial de pastor, e no próximo domingo o último dom, que é o dom ministerial de mestre. Hoje, na lição de hoje, nós vimos o textuário que está em João capítulo 10, versículo 11, fizemos a leitura bíblica em classe, e o objetivo nosso nessa manhã é refletir sobre a missão de um pastor. Qual é a missão? Nessa lição, nós temos 3 tópicos. No primeiro momento, o primeiro comentário vai ser sobre Jesus. Jesus como o sumo pastor. Depois, no segundo momento, nós vamos meditar um pouco sobre as características de um verdadeiro pastor, e no final, no último ponto da lição, nós vamos refletir sobre a missão do ministério pastoral. Então, primeiro, nós vamos começar com Jesus como exemplo, depois as características do pastor e no final sobre a missão do pastor. O nosso ponto central desta manhã é ver o cuidado que o pastor tem com o rebanho, que é o mesmo cuidado que o Senhor Jesus ele tem com o rebanho. Vamos agora adentrar a nossa lição. No primeiro ponto da lição, Jesus como o pastor, o sumo pastor. Essa palavra sumo está dizendo que ele é o que está acima de todos. É a mesma coisa que dizermos que ele é o pastor dos pastores, ele é o sumo. Como o sumo sacerdote, tem os sacerdotes, tinha o sumo sacerdote. Então ele é o pastor, veja bem o primeiro subponto, o pastor supremo. Supremo é aquele que está acima de todos. Então Jesus, ele é o supremo pastor. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, que está aí já como exemplo, né, na nossa lição, no primeiro subponto, Jesus é o pastor supremo, fala que Jesus é o grande pastor, o grande, ou seja, o maior. Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, que era a leitura a leitura diária do nosso sábado, de ontem, dia 29, Hebreus 13, 20, o irmão que achar pode ler. Grande pastor das ovelhas. Então, Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas. Primeiro, então, por que Jesus ele é o supremo pastor? Hebreus, capítulo 13, versículo 20, que o irmão Arthur acabou de ler, diz que ele é o grande pastor. Quando nós observamos a leitura bíblica em classe
E o texto áureo da nossa lição, João capítulo 10, versículo 11, nós vemos uma outra característica de Jesus, porque ele é o Supremo. Ele diz: eu sou o bom pastor, o bom. Veja bem, quando a palavra do Senhor coloca Jesus dizendo eu sou o, essa palavrinha aí, o, está dizendo o seguinte, que ele não é um, ou seja, não existe outro que seja bom. É só ele que é bom. Se a palavra fosse escrita assim, eu sou um bom pastor, significaria o quê? Que poderia ter outros também que eram bons. Mas quando nós lemos eu sou o, significa que ele é o único bom pastor. Então veja, Jesus, a gente está falando de Jesus agora, nesse primeiro ponto. Jesus, ele é grande, o grande, ele não é pequeno. Segunda característica, ele é o bom, ou seja, aquele que porta a bondade, que tem a bondade. E agora, vamos ir mais adiante, em Lucas capítulo 1, versículo 32, quem o irmão que achar aí, vai ler, que vai confirmar a grandeza de Jesus. Ele será grande, grande. E ele realmente foi o quê? Grande, ele é grande. A grandeza aqui é em todos os aspectos, em todos os sentidos. Grandeza em todas as características boas que nós vemos. Então ele é supremo. Então a grandeza aqui está falando que ele está acima de todos, de tudo. Ele é o maior. Segunda característica de Jesus, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Veja bem, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ou seja, conhecer é conhecer a necessidade. Quando fala que ele é bom, aí João capítulo 10, versículo 14, que nós já lemos, está falando da sua capacidade de se importar com cada uma de suas ovelhas. Ele não faz seletividade, por exemplo, acepção de ovelhas, de pessoas, como os homens fazem. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Quando fala acepção de pessoas, por exemplo, está dizendo em selecionar a ovelha que quer ter. Jesus, ele não faz isso. A bondade também, conforme o comentário que nós estamos lendo aqui, fala principalmente, está relacionada principalmente à salvação em si, a salvação. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor ele conhece cada ovelha, por que ele conhece? Para salvar. Para salvar. Ou seja, dá a salvação. Aonde que nós vemos isso? Na leitura bíblica em classe está bem claro.
Eu sou o bom pastor, aí ele mesmo diz o que é ser o bom pastor, o que é ser bom. Aí Jesus fala, é dar a sua vida, é dar a sua vida pelas ovelhas. Quando a gente fala do bom pastor, lá onde o nosso irmão Altair acabou de ler, diz assim: eu sou a porta. Ele é o bom pastor, mas também ele é a porta do curral. Na época de Jesus, quando os pastores iam guardar as ovelhas, na porta ficava também, além do pastor, um vigia. E Jesus diz que ele é o pastor e ele também é a porta por onde as ovelhas entram. Aí fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que acontecerá? Salvar-se-á. Então, a salvação está relacionada aqui diretamente à bondade de Jesus, está relacionado à salvação da alma. Ou seja, Jesus ele cuida daqueles que entram nele e entram por ele, porque ele também é o caminho para se entrar nele. E nele há salvação. No terceiro subponto, nós temos o pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui conclui as características principais, tem muitas outras, mas as principais de Jesus como o grande, o sumo pastor. Primeiro, vamos recapitular. Ele é grande. Segundo, ele é bom. E por ele ser bom, ele conhece cada uma das suas ovelhas. E por fim, a bondade dele é expandida quando fala que ele dá a vida pelas ovelhas. O que faz Jesus ser o grande pastor? O que faz Jesus ser o grande pastor? Isso é a grandeza dele, é a bondade dele e é a entrega dele. Ele se entregou. Agora, hoje, Jesus ele tem milhares de ovelhas. Jesus, hoje ele tem milhares de ovelhas. E ele se coloca como o bom pastor, aquele que cuida. Então, desse primeiro ponto, nós vamos ter a base para estar agora trazendo para nós nos dias de hoje, que vai falar no segundo e no terceiro ponto sobre o ministério de pastor. Por quê? Porque Jesus, ele é o exemplo dos pastores. Ele se coloca aqui como exemplo. Então, no primeiro ponto da lição, o comentarista pega os principais exemplos de Jesus, para agora, no segundo ponto e no terceiro ponto, nós fazermos a comparação entre as características de Jesus e as características, como vai ser, do verdadeiro pastor e a missão. Então, aqui, resumidamente, lógico falando, nós temos
as principais características de Jesus como pastor. Não estou falando de outras características, né? A gente está falando da característica dele como pastor. Jesus também tem característica de profeta, de apóstolo, de evangelista, de mestre, mas a gente está falando agora da característica de Jesus como pastor. As principais são essas, e agora, a partir do segundo ponto, nós vamos falar sobre o ministério hoje, de pastor, a partir de hoje, como ministério, como um dom ministerial. Glória a Deus. Então, aqui, né, irmãos, está Jesus, o pastor supremo, que é o bom pastor, conhece suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Amém? Agora vamos continuar a lição. O ponto 2, as características do verdadeiro pastor. O comentarista ele coloca 3 características. Primeiro, o caráter, a integridade de caráter. Segundo, o exemplo dos fiéis e dos infiéis. E o terceiro, o exemplo para a família. Então, 3 características, lógico que tem muito mais, né, do que isso, mas o comentarista, ele coloca essas principais características, né, dessas 3 características. Então, vamos continuar. Então, Jesus, como o pastor Emanuel já colocou aqui, ele é o principal pastor, porém, Jesus, ele chamou quem? Homens para fazer a obra dele, cada um com uma função, como está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores. Então, dentro da obra de Deus, essa função de pastor, ela precisa ser encarada de uma forma muito séria, como o pastor Emanuel já colocou aqui. Não é porque uma pessoa, como já foi falado, deseja, que ela é. Porque não é a pessoa que vai falar que ela é Deus, através do dom ministerial. Então, como que a gente começa a ver, a identificar este dom? Em Tito, no capítulo 1, versículo de 7 a 11, que foi a leitura nossa bíblica em classe, fala das características, de algumas características que o comentarista colocou aqui para nós. Aí agora, veja bem, o versículo 7, observem aí, versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, essas aqui são algumas das características que a palavra de Deus coloca do verdadeiro pastor. Quando isso acontece, aí agora a gente vai adentrar mais especificamente para falar sobre essas características.
Primeiro subponto, um caráter íntegro. Por que ser pastor não é para qualquer um? Porque, primeira coisa, é o caráter. Veja bem, a palavra de Deus, quando fala das características do pastor, ele tem que ter as características espirituais, mas também tem as características chamadas de características morais. Nesse segundo ponto da lição, está falando das características morais. A palavra de Deus ela dá muita ênfase a isso. As características morais. Veja bem, olha as características, vamos ver de novo, ó. Irrepreensível. O que é irrepreensível? Irrepreensível, por exemplo, existem pessoas, homens e mulheres, que são crentes verdadeiros, são crentes verdadeiros, são homens e mulheres de Deus, mas eles precisam ser, às vezes, repreendidos. O que é às vezes repreendido? Porque dá alguns vacilos, mas isso não significa que essa pessoa ela não seja de Deus. Só que o pastor, ele tem que ter essa elevação, ele não pode ter falhas. O pastor ele não pode ter falhas que outros membros podem ter. Por exemplo, a gente não vai ver na Bíblia dizendo assim, o membro da igreja ou aqueles que servem a Deus devem ser irrepreensíveis. Mas quando fala aqui, veja bem que a palavra não é pastor, depois a gente vai entrar nisso, a gente vai falar isso quando falar de presbítero, né? Mas coloca o bispo. Coloca aí o bispo. Mas é o pastor também. Então, por quê? Porque ele é o exemplo dos fiéis. Então, não é... Até um tempo atrás, eu lembro, por exemplo, que todo homem que... Pode ser qualquer homem, mas se fosse homem, estivesse na igreja, era chamado de obreiro. Então, essa cultura errada fez escola, ou seja, muitos dos que estão aí errados, que colocaram igreja, que estão com a igreja tudo fora da direção de Deus, que estão por aí, a culpa, no primeiro momento, nem é dessas pessoas. Foi, na verdade, quem um dia consagrou a essa pessoa alguma coisa. Porque não era para ser, porque tem falhas morais. Então, a primeira característica aqui é uma característica muito forte e que já elimina a maioria das pessoas. A maioria. Por causa da irrepreensibilidade. Ou seja, não pode ser irrepreensível. Tem que ser irrepreensível. Agora veja bem, outra característica que o pastor ele deve ter. Agora, antes, o pastor Emanuel já colocou isso aqui, mas é bom frisar, porque a gente está falando da característica do verdadeiro pastor. Aí a irmã Adriana falou, né, do verdadeiro pastor, é Jesus. Jesus agora ele é o exemplo dos pastores, né, como o pastor Emanuel colocou aqui.
Agora a gente não está falando mais de Jesus, agora a gente está falando dos pastores que Jesus escolheu, como lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então é esses daqui. Então veja bem, o pastor, ele deve ser, como o pastor Emanuel fala aqui, frequentemente, um conselheiro, aconselhar. Como que um pastor vai aconselhar alguém se, por exemplo, ele tem as mesmas dificuldades daquela pessoa que está pedindo conselho? Não tem como. Por exemplo, um pastor que passa por isso, ele está precisando de conselho, ele não tem conselho para dar, ele também precisa. Então, exatamente. Então, por exemplo, tem que ter o caráter íntegro, porque ele vai aconselhar a igreja, porque ele vai ter que liderar, ou seja, liderar está de frente, e quem está de frente, ele deve ser o exemplo. Igual Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Outra característica muito importante que está lá no versículo da palavra de Deus é não soberbo. Soberbo é ser exaltado, soberbo é a pessoa ter um ar de superioridade, um ar de altivez, de orgulho. O pastor ele não pode ser orgulhoso. Então, não soberbo. Isso aqui são as características para ver antes da consagração de um obreiro. Irrepreensível, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso. Aí o pastor Emanuel já colocou aqui, eu não vou comentar muito porque já foi colocado a questão da cobiça, da avareza, de fazer negócios. Por exemplo, agora vamos pegar um pouquinho do que o pastor Emanuel colocou aqui, para a gente entender melhor essa questão. Na antiguidade, na época, né, para que igual hoje, vamos pegar hoje, fica melhor, com um animal que a gente conhece bem, igual o gado, né, a vaca. Para que as pessoas elas querem criar vaca? Para quê? Logicamente, o boi é para matar, para vender a carne, não é pela vaca, né? Ou pelo leite que a vaca dá. Que no final vai gerar o quê? Lucro, vai gerar dinheiro. Outra coisa, agora, imagine, o vaqueiro, o dono da fazenda, ele não vai lá cuidar da vaca, apacentar a vaca, ele não vai fazer isso. O dono da fazenda faz isso? Não, o dono da fazenda, ele paga alguém para fazer isso, que é o vaqueiro. Isso. Então aí vai ser o pastor da ovelha, vai ser aquela pessoa que vai cuidar ali. Só que aquelas ovelhas, ou essas vacas, né, que eu estou botando aqui vaca para a gente ficar melhor para entender hoje em dia, não é daquela pessoa que está cuidando, é de uma outra pessoa. É a mesma coisa do nosso serviço. Por exemplo, a pessoa que trabalha, né, empregada, ela trabalha numa empresa, só que a empresa é dela? Não, a empresa não é dela. A empresa é de uma outra pessoa, ela trabalha ali. Então, veja bem,
quando a palavra de Deus coloca aqui nem cobiçoso e de torpe ganância, porque a maioria das pessoas não é só pastor, é pessoas nós mesmos, né, que trabalhamos normalmente. Nós trabalhamos para quê? Por quê que a maioria de nós trabalhamos? Por causa do dinheiro, do sustento, para se sustentar. Se não tiver dinheiro, a gente trabalha por amor. Aí, por exemplo, tem gente que trabalha por amor. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer faxina por amor, mesmo se ela não fosse paga, ela fazia. Mas a maioria trabalha, estou dando um exemplo, tá bem? Só para a gente entender, com faxina, não porque ela gosta, mas é por causa do dinheiro que vai receber. Não é porque a pessoa gosta, é pela necessidade. É aqui que entra o ganancioso. Na obra de Deus, ninguém deve entrar na obra de Deus por necessidade, por interesse, para ganhar. Aqui que está a diferença. Não é uma profissão. Não é isso. Não é uma profissão. É uma vocação. E Deus deu. É o quê? Vocação. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Irmão, tá aí, pode ler, por favor. Ou qualquer irmão que estiver aí. Só, apacentai o rebanho de Deus, não por força. Ou seja, o pessoal não pode ser forçada a apacentar. Então deve servir de exemplo ao rebanho. O pastor, então, ele não pode fazer forçado, nem por avareza, nem por ganância, mas voluntariamente, servindo de exemplo, não entrando como domínio, né, como muitos por aí tem, mas servindo de exemplo. Agora veja bem, vamos abrir a Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Isso, então veja bem, aí está a avareza, e o Pedro estava falando que muitos fariam das ovelhas o quê? Negócios. Só que essas pessoas, elas esqueceram desse texto, porque as ovelhas não são delas, é de quem? Já foi falado aqui, é de Jesus. E junto com essa fala, o irmão Altair leu aí, vem a sentença, ou seja, para quem faz das ovelhas negócio, o que acontece? Haverá uma sentença de perdição. Ou seja, Deus, Jesus, irá cobrar. Então, como o pastor Emanuel falou, é algo muito sério, não é algo que as pessoas estão pensando, brincando. A perdição é eterna para essas pessoas. E não é diferente, né, nas coisas de Deus. Então, aqui desde a época de Pedro já alertava, desde aquela época. Então, hoje é muito mais. As pessoas, elas fazem negócios com as coisas de Deus, vendem igrejas, bota a igreja na própria casa, como fosse um boteco, não presta, né?
contas com ninguém, está tudo no nome dele, terreno de igreja, as coisas da igreja, tudo no nome da pessoa. Ou seja, como o pastor Emanuel falou aí, agora entra o que o pastor Emanuel falou, que a igreja, ela não é do pastor, mas o pastor é da igreja. Isso significa que o pastor ele não tem domínio, ou não deveria ter, mas hoje a maioria colocam a igreja, uma igreja na sua própria casa para como fosse um negócio dele, como fosse um bar, como fosse o trabalho dele, o comércio dele. Isso é uma característica de avareza, de ganância e de soberba, como a palavra de Deus está falando aqui. E não é esse que é o verdadeiro, é o pelo contrário. Agora, continuando as características. Dado a hospitalidade. O que é essa palavra hospitalidade? Na época de Jesus não existia hospital. A palavra hospital vem dessa palavra hospitalidade, que quer dizer receber bem. Receber bem. Ou seja, é tratar todas as pessoas bem, tratar com hospitalidade. Amigo do bem, moderado. Moderado é equilibrado, não vaidoso. Ou seja, o pastor não pode ser vaidoso. Justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui está as características. E isso vai fazer com que ele seja exemplo dos fiéis, ou seja, da igreja, e ser exemplo também para quem não é da igreja, para os infiéis. E o outro ponto que o pastor Emanuel já colocou aqui também é ser exemplo para a família. Ou seja, governar bem a própria casa, cuidar bem do lar. O pastor Emanuel falou, convém que o bispo seja casado, como a palavra de Deus coloca. Seja modesto, equilibrado e que governe. Agora veja bem, aqui está falando não do pastor especificamente, mas do bispo, que governe bem a própria casa, para governar a igreja. Na casa, a palavra de Deus, ela coloca isso, né? A questão do governo, dos papéis, o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos. E isso tudo é o que? É exemplo, porque a igreja ela começa na nossa casa, como todos nós já sabemos. E nós aqui vamos completando. A igreja, então, ela é completada por várias famílias, pessoas que vêm de várias famílias. Então, se a família do pastor, como o pastor Emanuel já bem colocou aqui, ela é desmatelada, no seguinte sentido, o pastor é casado várias vezes, divorcia aqui, casa ali, aí tem a família, uma configuração que ninguém entende, como que vai ser exemplo? É um exemplo? Já não é um exemplo mais. Então, o exemplo aqui entra no governo,
Só que esse governar, também é um dom. É um dom que, à parte, é um dom à parte. Nós vamos ver na lição que vai falar sobre o uso de diaconato, são dons assistenciais ou auxiliares, dom de governo, a Bíblia fala também. Então, governar a própria casa. Então, nesse segundo ponto, nós vimos algumas características, do pastor, que ele tem que ter um caráter íntegro, ser o exemplo tanto para o fiel quanto para o infiel, e também para toda a sua família. Amém? Amém, irmãos? Então aqui, agora eu vou passar a palavra para os irmãos, aqui deste primeiro ponto. Irmã Carmen, exatamente. Exatamente. Então, do pastor espera-se um caráter íntegro, como já foi falado, íntegro, exemplo para os fiéis e para os infiéis e toda a sua família. Amém? Então agora vamos passar para o último e o terceiro tópico da lição, o ministério pastoral. Agora a gente vai falar sobre a missão do pastor. A missão do pastor, o ministério. Então nós vimos que o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista e há o ministério de pastoral. Veja, o ministério de apóstolo praticamente ele une, como nós já vimos, todos os 4 outros ministérios, que é aquele que vai na linha de frente e que tem mais de um dom ministerial. O ministério de profeta nós vimos que é aquele que exorta a igreja, é aquele que Deus chama para exortar, é aquele que Deus chama para edificar, é aquele que Deus chama para trazer uma palavra de consolação para a igreja. O trabalho do profeta é dentro da igreja, porém não é apacentar. Não é apacentar. O evangelista, Deus chama o evangelista para dar o dom à igreja, daquela pessoa que atrai outras pessoas para dentro da igreja, mas também não é apacentar. Hoje nós vamos ver o que é o dom de apacentar. Já está claro, né, irmãos? Na própria palavra que diz apacentar. Veja bem, primeiro subponto aí, a missão do pastor. Significado de pastor: apacentador de ovelhas. Nessa palavra aqui de apacentador de ovelhas, ela tem um significado, na verdade tem 3 significados. 3 significados. Apacentar, na época de Jesus e hoje também, não mudou isso, é a mesma coisa. Primeiro, vigiar. Vigiar. Por exemplo, o pastor, ele tem... Qual é agora assim, a missão, o trabalho do pastor? É vigiar. Vigiar o quê? As ovelhas, logicamente. Vigiar as ovelhas de quê? Do lobo devorador. O lobo devorador, logicamente, é o diabo, mas o Satanás, o inimigo. Só que o Satanás e o inimigo, eles procuram atacar de várias maneiras. Inclusive, a própria Bíblia diz que ele coloca roupa de ovelha para parecer ovelha. Então, por isso que o pastor ele deve estar vigiando, atento.
esse trabalho de vigiar é de ser um vigia mesmo. Então, por exemplo, o pastor também é um vigia. Vamos supor um vigilante, né, que está trabalhando de noite, vigiando alguma coisa, vigiando um patrimônio. Então, a gente tem que estar ali atento, vigiando. Vigiando o quê? A ovelha. A ovelha. Então, o pastor, ele trabalha próximo à ovelha. Próximo à ovelha, vigiando cada uma. Você lembra que a característica de Jesus, ele conhece cada uma pelo nome? Porque ele vê cada um pelo nome. O desenvolvimento de cada um. Primeira coisa é essa, é a vigilância que fala sobre a proteção, né? Proteger contra as investidas do inimigo. Proteger contra o perigo. Contra o perigo. Isso. Segunda função que o pastor tinha para com as ovelhas era de guiar. Guiar, ser o guia. O guia é aquele que leva, que vai conduzindo, ou seja, a tarefa de orientação, de orientar, como nós vemos. Então, o trabalho do pastor é o quê? É estar protegendo as ovelhas contra os perigos que ele vê, igual o pastor falou aqui, né, que ele está observando, aí ele chega para a pessoa e orienta a pessoa. E vai guiando a pessoa, os membros, as ovelhas, no caminho correto. E a terceira e última função do pastor, resumidamente falando, né, são três, que é essa de proteger, que inclui a vigilância, o guiar, que inclui a liderança, e o alimentar, que inclui ensinar a igreja, ensinar cada membro. Então veja bem, alimentar o quê? É ensinar a doutrina, ensinar o certo, em distinguir o certo do errado. Então, a tarefa do pastor se inclui praticamente, como pastor, né? Inclui essas três características de proteção, de liderança, que é o guiar, e de ensino, que é o alimentar. Amém? E agora, vamos abrir lá no nosso manual. Quando o pastor Emanuel falou de chamar a pessoa e de orientar, isso é o que? É a disciplina. É quando o caminho está errado, aí chama a pessoa para o caminho certo. É a disciplina. Que é o acompanhamento espiritual, a vara. É acompanhar espiritual. Quando a ovelha ela saía do caminho, o pastor ia lá com a vara e colocava ela no caminho. Então, isso aqui é a disciplina espiritual. Então, o primeiro instrumento de trabalho do pastor é a vara. O segundo instrumento de trabalho do pastor é o cajado. O que o cajado... Qual é a diferença da vara? A vara era uma vara mesmo, né? O cajado não, ele tem uma sombrinha, exatamente. Que era para quando a ovelha caísse, por exemplo, em um buraco, ou se desviava muito, ele ia lá na cabeça da ovelha e trazia ela de volta. Então, veja bem, serve para trazer a ovelha para perto do pastor. Para quê? Para guiar ela no caminho certo. Lembra do trabalho de guiar? E no final, o último instrumento é o óleo. O óleo trata das feridas. Naquela época não existia remédio. Hoje tem veterinária, né? Tem remédios. Naquela época o remédio era o que? Era o óleo. Quando a ovelha estava ferida, aplicava o óleo, que significa o remédio. Ou seja, é resolver o problema da ferida. A ferida, ela simboliza o quê? O pecado.
Então, o pastor, ele é aquele que trabalha exaustivamente de todos os trabalhos que nós vimos aqui. Um dos mais difíceis é o trabalho do pastor, do verdadeiro pastor, porque dá trabalho, porque tem que trabalhar um por um. Ou seja, aquele pastor que só, igual o pastor Emanuel falou, né, que dorme até tarde, só vem no culto, dirige o culto e vai embora, isso aí é fácil, mas o trabalho do pastor vai além disso, não é isso. Ele vai olhando um a um. E isso daqui é com cada ovelha. Então se torna um trabalho árduo, pesado. É um trabalho duro. Agora a pergunta de número 1045 veio. Quais são os 3 principais deveres do pastor? Primeiro, alimentar. Segundo, estão acompanhando aí? Guiar. E o terceiro é guardar. Guardar inclui vigiar, proteger. Amém? Então, aqui está resumidamente o trabalho. Tem mais coisas falando sobre o pastor, mas resumidamente é o que o trabalho do pastor faz. Esse é o trabalho pastoral. Só que na igreja, o pastor ele não faz somente o trabalho na dinâmica da Assembleia de Deus. O pastor ele não faz somente o trabalho pastoral, ele vai além. Tem um trabalho da parte também administrativa, igual o pastor Emanuel que trabalha na construção da igreja. Então é muita coisa, e nós devemos de ter essa consciência. O trabalho do pastor, então, ele é, segundo subponto aí, ó, polivalente. O que é polivalente? Que são muitos trabalhos. Além desse trabalho, o pastor também, ele faz o trabalho dos outros também, como o apóstolo Paulo exorta Timóteo a fazer. O apóstolo Paulo fala para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista. No apóstolo Paulo também coloca a questão do profeta. Então o trabalho ele se torna polivalente. Além das questões administrativas, cuidar dos bens espirituais e dos bens materiais da igreja também. Então é um trabalho árduo. E o último subponto é o cuidado contra os falsos pastores. Hoje em dia, por exemplo, pastor mesmo, quando nós falamos de pastor, é aquele que tem um rebanho, O pastor é aquele que tem um rebanho, ou seja, aquele que cuida de alguém. Pastor que não cuida, não tem um rebanho, ele não é pastor. Então, o que para a gente entender melhor aqui, para a gente finalizar, por exemplo, não tem sentido de ter professor se não tiver aluno para ensinar. Não tem sentido. Não tem sentido de ter médico se não existir paciente. Então não tem sentido de ter pastor se não tem rebanho. Então primeiro vem quem? O rebanho. Depois o pastor. Por isso que a Bíblia fala, e Deus deu a igreja. Primeiro não nasceu o pastor para depois nascer a igreja. Primeiro nasceu a igreja para depois nascer o pastor dentro da igreja. Então o pastor, o ideal era que ele nasça dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Por exemplo, pastor que vem de fora, deve ser recebido? Deve, mas não é o ideal.
Por exemplo, igual aqui nós temos um pastor só, que é o pastor Emanuel. Não tem sentido de ter dois pastores aqui, porque só tem um rebanho. Por exemplo, o irmão Altair, nós estamos auxiliando. Auxiliar, o que é auxiliar? É ajudar, é trabalhar junto. Mas a gente vê por aí, e em muitas igrejas, um monte de pastor no púlpito, mas que não fazem nada. Então não tem sentido. Não tem sentido. Igual eu lembro que teve um pastor que queria vir para cá, aí ele só que o interesse dele não era reunir, era o título, é ter um nome. Mas ele tem nome, mas não exerce aquele nome. Então, ser pastor não é o ter um nome, não é um cargo, é um dom que Deus dá. Deu para entender? Então, por exemplo, um exemplo, tem igrejas que antes era assim, né? Igual o pastor Emanuel já falou aqui no estado do Espírito Santo só tinha um pastor, que era o Valdomiro Martins Ferreira, e os outros eram os presbíteros. No estado todinho. Era um pastor só. Porque esse pastor, por que só tinha um pastor? Na verdade, isso, porque ele cumpria esse papel de bispo, que era um. E os outros presbíteros eram realmente presbíteros porque exercia a função de pastor local. Então, cada um desses presbíteros, eles estavam o quê? Pastoreando. E o Valdomiro, na função de pastor, fazia o papel de bispo. O que é bispo? É o superintendente, aquele que supervisiona. É o supervisor. E na época era uma bênção. A função de pastor, o ideal era ter um pastor para cada igreja, exatamente. Ou seja, numa igreja ter um pastor, não tem sentido de uma igreja ter 10, 20, 30 pastores. Eu estou falando de ordenado, né? Mas tem um outro sentido também, de pastorear sem ter nome. Por exemplo, igual a questão do pastoreio que muitas pessoas confundem, né? Deus, ele deu os pastores para a igreja. E a ordenação feminina, por exemplo, mulher, Deus colocou ela na frente, não faz sentido. Por quê? Porque aí na Bíblia aí não está escrito, Deus deu pastora. Foi pastores. Deus deu pastor. Se Jesus quisesse, ele pegava, tinham várias mulheres lá, que eram mulheres santas. Se ele quisesse, ele colocava ela como apóstolas, mas ele não pegou. Tinha Maria, a própria mãe dele, né, o próprio Jesus. Jesus ia pegar e colocar, mas como apóstolas, mas não colocou. Por quê? Porque não faz sentido. Por exemplo, o bispo, ele tem que governar bem a própria casa. Se for uma mulher pastora, essa palavra aplicada a ela ficaria como? A mulher ia governar o marido em casa. Isso faz sentido, de acordo com a Bíblia? Não tem sentido nenhum. Porque, por exemplo, dentro da casa é o marido que governa. E na igreja é a mulher que governa. Faz sentido? Se a igreja ela começa na nossa própria casa, tem sentido? Não tem sentido nenhum isso. Então, quando nós olhamos na Bíblia, é bem claro que Deus, ele não faz exceção, mas isso aí não é exceção. Isso é um papel, o papel. Mas
existem mulheres que, sem ser ordenadas, por exemplo, que estão debaixo da sujeição, que pastoreiam, agora vamos botar assim, entre aspas, sim, por exemplo, uma líder do círculo de oração faz o quê? O que uma líder do círculo de oração faz? Não acompanha as irmãs? Sim ou não? Então é uma espécie de quê? De pastoreio. Em que sentido? No sentido de estar guiando, ajudando, mas por cima dela tem quem? O pastor da igreja. Por exemplo, na escola dominical, as crianças, não tem as irmãs que cuidam das crianças? É o pastor que fica olhando as crianças, guiando? Não, tem as irmãs ali, então é uma espécie de quê? De pastoreio também, que é o quê? Que é guardar, que é vigiar, que é proteger aquelas crianças, que é proteger as irmãs. A mocidade é a mesma coisa, o líder de jovem é uma espécie de pastor também, porque está ali ajudando, guiando, conduzindo. Moisés, quando ele estava enfadado, o que ele fez? Ele dividiu o povo e deu para cada um uma parte, tá lembrado desse versículo? É a mesma coisa, hoje a igreja, ela é dividida em quem? Irmãs, adolescentes, crianças, isso daí é o quê? É a divisão para ajudar. Então isso daí são os líderes que auxiliam o pastor, mas não é aquele que está em cima no patamar, ou seja, o pastor principal. Deu para perceber? Não é ordenação, que a pessoa vai e bota a mão, agora está consagrada a pastor. Não é isso. É um pastoreio, veja bem que é, mas sem ser consagrado. Não é para liderar a igreja, é para liderar um grupo. É diferente. Deu para perceber a diferença? A igreja é o todo. E a igreja formada do todo é formada por homens, crianças, adolescentes, idosos. Então, para cada grupo desse, à medida que a igreja vai crescendo, é preciso que outras pessoas estejam ali na frente. Chegamos ao final, né? 10 minutinhos. Eu acredito, assim, tem muita coisa para falar, né, irmãos? Mas, infelizmente, o tempo é curto, mas à medida que a gente for indo, a gente vai caminhando, né, e aprendendo, né? Mas a tarefa do pastor é uma tarefa muito bonita, mas muito pesada, e que muitos que se dizem pastores hoje, na verdade, não são, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então vamos ficar na nossa posição, e se Deus nos chamou para uma obra, Ele vai nos dar a garantia de fazer aquela obra, aquele chamado. E todos nós fomos chamados para alguma coisa. Não para todo mundo ser pastor, que senão não faz sentido. Mas todos nós temos um trabalho para desempenhar na igreja, uma obra. Eu tenho, a irmã Carmen tem, a irmã Marli tem, o irmão Nelson tem, o Arthur tem, o irmão Altair tem, a irmã Adriana tem, a Michele tem, as crianças têm, todos para ajudar o pastor da igreja. Amém? Todos nós temos uma tarefa para cumprir. E é isso que nós devemos nos preocupar. Agora vamos para o questionário.